Boa noite. Tenho um amigo. Eu lembro-me que alguns anos atrás estávamos enfrentando um problema em Assis, e um amigo recebeu um telefonema de um homem de Deus, onde ele simplesmente fez uma pergunta: não tem homem aí em Assis, não? Essa é uma pergunta que ecoa até os dias atuais e deve fazer diferença para a nossa reflexão. Em maio de 2018, o caso de um americano, Michael Retondo, tomou conta dos noticiários mundiais. Ele era, na época, um homem de 30 anos, vivia no interior de Nova York. Ele tinha voltado para a casa dos seus pais 8 anos atrás, após perder seu emprego. Ele se recusava a ajudar a manter a casa ou pagar qualquer despesa. Enfim, frustrados, seus pais recorreram à justiça para que seu filho fosse expulso de casa. A gota d'água foi o seu desdém ao pedido dos pais para que ele saísse de casa. Durante esse período, Michael teve um filho fora do casamento, e aquele filho, na época, com 5 anos de idade, se tornou inclusive objeto de uma ação de custódia com a mãe da criança. E posteriormente, Michael admitiu que a sua batalha contra o despejo fazia parte da sua estratégia de atrair a atenção da mídia, a qual ele esperava que ajudasse a ganhar a custódia. No tribunal, Michael afirmou estranhamente que a exigência de seus pais para que ele saísse de casa era ultrajante e que ele tinha o direito de morar ali. Quando ele exigiu mais 6 meses na casa, o tribunal apoiou seus pais e ordenou que ele se mudasse dentro de 2 semanas. Uma vez despejado, ele desapareceu das manchetes. Eu tenho me perguntado: o que está acontecendo com os homens hoje em dia? É fato que cada vez mais temos visto mulheres fortes, mulheres decididas, que vão à luta, e têm ocupado o papel que é do próprio homem. Em contrapartida, temos visto uma maré cada vez mais crescente de livros, blogs, palestras, postagens em mídias sociais, artigos de revistas que apontam para o aumento da imaturidade, do milindre dos homens. Cada vez mais os homens são vistos como os fracos. Temos visto os homens, principalmente jovens, mimados, muitos preguiçosos, melindrosos, medrosos, inconsequentes, poderia dizer infantis, incapazes e indecisos quanto ao seu papel adequado no casamento e na sociedade. Escutamos termos como chorão, melindroso, ou seja, temos visto cada vez mais homens cheios de mimimi. É isso que eu tenho visto. Tem mulher que não aguenta mais. Essa é a constatação. O sujeito não vai, nem empurrado. Aquilo que a gente diz assim, o cara é um banana. É no máximo um meninão crescido. Veja, eu poderia destacar vários textos bíblicos, mas no caso temos de convir que o rei Davi demonstrou aspectos do caráter e dos valores da masculinidade que Deus valoriza. Afinal, Deus se revelou a Davi como um homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos 13, 22. No caso, os livros de 1º e 2º Samuel são dedicados à história e da vida desse homem de grande fé que em sua juventude enfrentou perigos, inventou animais selvagens, venceu um inimigo gigante e suportou muitas provações, recuperando-se dos erros pessoais para continuar no caminho de Deus. Vejam, eu não estou falando que Davi era homem perfeito, pois o único homem de carne e osso perfeito que já existiu foi Jesus enquanto estando com nós, tanto que ele é um modelo padrão a ser seguido. Agora, no seu leito de morte, Davi instruiu o seu filho Salomão
que seria o próximo rei, a respeito de algumas coisas. Por isso eu queria que você que me acompanha pela mídia social, abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 3. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quando fizeres e por onde quer que fores. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ele estava anunciando assim: eu vou morrer. Coragem, pois, sê homem. Com essas palavras, o homem, segundo o coração de Deus, se despedia de seu filho. De todas as coisas que lhe passaram pela mente, Davi julgou o conselho: seja homem, o de mais alta importância. O texto não pode significar simplesmente seja homem no sentido biológico, pois isso Salomão já era. Temos vivido em uma sociedade que se perdeu o verdadeiro sentido de ser homem, o significado de masculinidade autêntica, confunde o chamado de ser homem com o ser macho e masculinidade com o machismo, isso no sentido mais pejorativo do termo. O sentido bíblico do seja homem extrapola o conceito de virilidade. Na realidade, ser homem e exercer masculinidade autêntica está ligado ao papel daqueles que têm uma missão e sabem qual é o seu papel e luta para cumpri-lo com excelência. Os homens têm um chamado singular para representar Deus, para se lembrarem do que Deus disse e falarem de acordo. Mas ao longo da história não tem sido assim. Veja, se buscarmos nos livros de Gênesis capítulo 2 e 3, veremos que Deus formou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Isso está lá em Gênesis 2,15. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É aquilo que está no verso 16 e 17. Ou seja, Deus deu ao homem a autoridade sobre todas as coisas e transferiu a ele uma ordem, uma mensagem: não comerás. Após a criação da mulher, certamente Adão deveria lhe passar essa mensagem de Deus. Pode ser que até ele tenha feito isso, porém Adão cometeu um erro grave, e esse erro se repete até os dias de hoje. Onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? Você já fez essa pergunta? Veja que Paulo nos deixa claro em 1 Timóteo 2,14 que Eva foi enganada, mas Adão não. Ele sabia o que estava acontecendo. Na realidade, Adão não cumpriu o seu papel, pois como guardião ele deveria ter se posicionado contra a serpente e protegido a sua mulher. Mas Adão não disse nada. Adão não fez nada. Ele ficou ali, viu, ouviu tudo e não disse uma palavra sequer. Ele falhou com sua mulher, falhou em representar Deus em sua primeira luta espiritual, falhou como homem. E olha que ainda culpou a mulher e Deus. Foi a mulher que tu me deste, foi ela que me deu o fruto e eu comi. Foi assim que Adão falou a Deus. É exatamente isso que eu tenho visto hoje. Homens que não exercem o papel que deveriam. E cada vez mais vejo mulheres fortes. Esses dias eu li a revista Boa Nova, um artigo assinado por Michael Kelly, que aponta o seguinte:
O declínio da masculinidade é generalizado. A cultura popular ridiculariza o aperto de mão mole, e um estudo recente mostra que essa é uma realidade crescente. De milhões de homens não são mais firmes nas mãos como os homens de antes. Os resultados revelam que a força do aperto de mãos dos homens caiu drasticamente nas últimas décadas. Um estudo da Carolina do Norte mostrou que o aperto de mãos, medido pela força da compressão entre homens, diminuiu significativamente nos últimos 30 anos. No caso, esse mesmo estudo também descobriu que isso não ocorreu com as mulheres, cuja força de compressão se manteve praticamente inalterada em relação aos 30 anos atrás. Em 2007, o Jornal de Endocrinologia Clínica e Metabolismo relatou que os níveis de testosterona no homem despencaram 17% de 1987 a 2004, ou seja, cerca de 1% ao ano. O estudo constatou que os homens não só perdiam testosterona à medida que envelheciam, algo normal no organismo, mas também que os homens de épocas posteriores tinham níveis substancialmente mais baixos do que seus antecessores da mesma idade. O artigo continuou apontando que, em maio de 2012, um outro artigo intitulado Uma Geração de Mariquinhas, escrito por John Marriott, aponta que os pais criaram uma geração de mariquinhas. Jovens mimados, preguiçosos, melindrosos, supervalorizados, jovens altamente educados, mas em coisas que o mundo não dá valor e que não vai pagar por isso. Destes, os 25 melhores podem ser profissionais muito bons, brilhantes, motivados e provavelmente terão mais sucesso do que nunca. Mas a grande maioria dessa geração consiste em pós-adolescentes formalmente educados, mas mimados. Os membros dessa geração de mariquinhas, diz o artigo, são vítimas por terem sido criados mimados, enganados, mal orientados e subeducados, a tal ponto que suas vidas dependentes tornam-se insustentáveis à medida que se aproximam da idade adulta. Os pais que fizeram isso também compartilham da responsabilidade pelo fracasso, desse modo que a criação dos filhos os levou. Segundo Marriott, o declínio da competitividade é culpa de pais indulgentes e desse sistema educacional em que todo mundo ganha um prêmio apenas por estar presente. E fica claro que o efeito dessa propensão de manter a autoestima dos filhos, acima de tudo, está finalmente cobrando seu preço. No caso, o artigo aponta que outra evidência da mudança do papel dos jovens do sexo masculino pode ser vista no constante declínio das matrículas em universidades. Um artigo de agosto de 2017 do jornal The Atlantic citou números do Departamento de Educação dos Estados Unidos, mostrando que os homens agora representam apenas 44% dos estudantes em faculdades e universidades norte-americanas. Uma grande reversão em relação ao fim da década de 70, quando os homens representavam 58% das matrículas em faculdades. Atualmente, os homens compõem pouco mais do que 1/3 dos graduados, e a porcentagem vem caindo ano a ano. No Brasil, segundo o IBGE, o nível educacional das mulheres é maior do que dos homens na faixa etária de 25 anos ou mais. A principal diferença percentual por sexo encontra no nível superior completo, onde 12,5% das mulheres completa a graduação, contra apenas 9,9% dos homens. No caso, o entretenimento aparece como um dos culpados disso,
E a representação de homens na televisão e em outras mídias tem mostrado uma mudança marcante nos últimos 40 anos. Um retrato do papel masculino muito distante daqueles mostrados em filmes de série de cowboys, ou da representação de pais cuidadosos, sábios e decididos, popularizados nos programas de televisão da década de 60, como Papai Sabe Tudo. Na minha época era a família Waltons. Antes do fim dos anos de 1990, esses tipos de personagem foram substituídos por outros mais delicados e gentis, ou por papéis que retratavam homens, especialmente pais como incompetentes, estabanados, idiotas amáveis, que sem a influência de sua esposa inteligente, decidida e eficiente, causariam estragos em sua família. A sensibilidade tornou-se a palavra de ordem. Definitivamente, John Wayne, Clint Eastwood ficaram de fora disso. Sabe, na realidade eu acredito que o grande problema que enfrentamos é justamente a definição de homem. Pois convenhamos, nós não estamos conseguindo passar para os nossos meninos a correta definição do que é ser homem. E no caso, a masculinidade, segundo as Escrituras, é algo a ser aprendido, algo a ser conquistado. Não diz respeito a uma condição adquirida ou um estereotipo, mas uma investidura que indica uma forma específica de agir no mundo. Tanto que lemos, Davi à beira da morte está discipulando o seu filho Salomão, dizendo para ele: coragem, pois, e ser homem. É interessante que no passado, normalmente, quando íamos perguntar de alguém que havíamos conhecido ainda menino, ouvimos normalmente a expressão: fulano hoje é homem feito. Isto a significar uma certa estatura de maturidade, que definia-o como homem, não mais como menino. Agora o pastor Luciano Subirá diz que hoje em dia as mulheres, as famílias, os filhos procuram o tal homem feito e encontram na realidade o homem fake. E eu vou dizer uma coisa: a culpa é nossa enquanto pais, que não discipulamos os nossos filhos para serem homens. Tenho visto cada vez mais homens mimimi, sujeitos que não firmam, não decolam, não alcançam independência emocional, não alcançam independência econômica, vivem independentes, muitos verdadeiros braço curto. Sabe aquela história do Horácio, aquele personagem dos Gibi da Mônica? Sujeito vagabundo, folgado, que não faz absolutamente nada, ou seja, no dizer caboclo, não garra no guatambu. Tudo é difícil, tudo é complicado. Ou vive na dependência do pai e da mãe, ou se casado, comumente se escora na mulher. Eu podia dizer que esse é o chamado homem de mentirinha. Veja que esse negócio de homem fake, homem de mentirinha, não é coisa nova, não. Vocês se lembram da história do resgate de todo o povo de Deus lá do Egito? Pois é, a certa altura, Moisés atendia todo o seu povo. Eram milhões e milhões de pessoas a serem atendidas e que precisavam ser apacentados por Moisés. Jetro, sogro de Moisés, ao ouvir aquilo, falou assim: isso não vai dar certo, você não vai aguentar, você vai perecer e todo esse povo vai perecer. Então ele falou assim: não vai dar conta. Ele deveria partir para a descentralização. Daí Jetro dá uma orientação sábia. Está lá em Êxodo 16, 21, diz assim: procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ou seja,
A orientação, com certeza, vinda de Deus, era para que Moisés levantassem dentre o povo homens que tivessem qualificações e que poderiam exercer o papel de juízes de causas menores, que poderiam lhe auxiliar. Isso de modo que só restasse para Moisés os casos mais complexos. Medida inteligente, medida lógica. Agora, percebam que esses homens deveriam ter características, qualificações. Primeiro, deveriam ser homens capazes, homens com habilidades, unção, graça, talento, conhecimento, homens que são bons no que fazem, dotados de inteligência, dotados de aptidão, dotados de instrução. Deveriam ser homens tementes a Deus, homens que reverenciam a presença do Senhor, que mantêm a boa consciência, andam em santidade, guardam o coração, não aprovam aquilo que Deus reprova, amam o que Ele ama e odeiam o que Ele odeia. Deveriam ser homens que aborrecem, ou seja, odeiam a avareza. Significa que precisavam ser homens que não se apegados a bens materiais, que não fossem gananciosos, não sufocam a família por causa do trabalho, não querem tirar vantagem dos outros, não exploram ninguém, nem ganham dinheiro ilicitamente, mas amam as pessoas e usam as coisas em vez de usar as pessoas por amor das coisas. Agora perceba que o que mais me chama a atenção nesse conselho é o fato de que em várias versões que conjuga a expressão homens capazes, homens temente a Deus, que odeiam, ou seja, que aborrecem a avareza, traz uma declaração que os define: homens de verdade. Essa palavra aqui traduzida como verdade, emet, no original hebraico significa firmeza, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade, estabilidade, constância. Todos esses adjetivos nos ajudam a entender o significado das qualificações que foram estabelecidas como necessários para esses homens a serem escolhidos por Moisés. Ou seja, quando Jetro está falando em homens de verdade, ele não está tratando apenas de virilidade, no sentido de comportamento, ele não está tratando de gênero, ele está falando da definição de hombridade. Ou seja, é mais do que apenas ser viril, é mais do que apenas demonstrar ser macho, é ser um homem de caráter, é ser um homem íntegro. Amado, amada, a família, a igreja, a sociedade precisa de homens de verdade, clama por homens de honra. Há muitos homens famosos, ricos, cultos, influentes, mas escasseiam os homens de honra, escasseiam os homens de verdade. Como nos aponta Hernandes Dias Lopes, homens de honra é aquele cuja vida é irrepreensível, cujas palavras são irresistíveis e cujas obras são irrefutáveis. Homem de honra é aquele que teme a Deus, ama a família e serve ao próximo. Homem de honra é aquele que, embora pobre, enriquece a muitos, embora anônimo, abençoa muitos, embora longe dos holofotes, ilumina a muitos. Agora perceba, ser um homem de verdade é algo que requer a nós um processo. Não tem a ver apenas com o nascimento, não tem a ver com o sexo que carregamos na nossa identidade, é mais do que isso. Quando Davi aconselha a Salomão, seja homem, meu filho, ele não estava falando de sexo, pois isso Salomão já tinha nascido com ele. Ele estava falando não apenas sobre maturidade, mas também sobre hombridade. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas logo que cheguei a ser homem. Chegar a ser homem não indica uma mudança de sexo, mas indica a maturidade, a estatura alcançada. Os homens precisam entender a importância da maturidade e qual é
o nosso papel enquanto homens. Hoje em dia tem muitos que são velhos cronologicamente, mas absolutamente imaturos, verdadeiros meninos, e isto é fácil de perceber a partir do momento que não desempenham o papel que deveriam desempenhar. Infelizmente, muitos estão confundindo as coisas. Ao invés de celebrar a masculinidade que Deus quer, estão deturpando e se apegando à definição de masculinidade tão somente em face dos lugares que frequentam, dos esportes que praticam, das bebidas que bebem, das roupas que vestem, mas não estão tomando posse daquilo que Deus quer para ele enquanto homem. Homem de verdade, homem de credibilidade, homem de firmeza, homem de confiança, homem de honra. Veja, existem muitos que hoje se apontam como homens, mas definitivamente não são, pois que não conhecem nem desempenham o papel que Deus definiu. Ora, como olhamos lá em Gênesis, Deus falou para o homem cultivar, lavar, trabalhar. Isso tem a ver com o aspecto de ser provedor. Veja, bem sabemos que existem muitas mudanças vividas na sociedade atual. A mulher tem alcançado um grau de autonomia enorme, e eu não estou falando contra isso hoje. O que eu quero me levantar hoje é contra o fato de que o homem tem cada dia mais se esquecido do seu papel designado por Deus. Tenho visto muitos e muitos homens omissos em relação à sua responsabilidade. Veja que antes mesmo de Deus criar uma esposa para o homem, Deus lhe deu primeiro o trabalho. No livro de Provérbios nos traz a mesma declaração. Provérbios 24, 27 diz assim: cuida dos seus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Deus está falando aqui claramente que antes de constituir família, o homem deve cuidar do sustento. Agora, infelizmente, temos visto muitos que não cuidam nem do próprio sustento e se aventuram em constituir família. E olha que tem algumas mulheres que caem nisso, sabe? Caem nessa. Ser homem de verdade não é ser rude ou falar grosso, não é ter barba, e você entender o lugar em que Deus te estabeleceu como você deve agir. E isso começa com o nosso papel, inclusive, de provedor. O homem deve ser provedor, saber que temos que cuidar da nossa família e temos que nos doar por ela. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8, preste atenção: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aqui a Bíblia está falando de sustento material. Isso significa que o homem deve assumir a posição de autoridade. Olha que eu não estou falando autoritarismo, eu estou falando da liderança, eu estou falando de alguma coisa chamada postura, de quem comanda pelo exemplo. Homem deve ser o provedor. Veja, o que mais tenho visto hoje são meninos demorando demais para amadurecer, não se tornando o chamado homem feito. Vemos homens hoje de 25, 30, 40, 50 anos de idade que não passam de bebês chorões. E a culpa disso é nossa. Dos pais que insistem em tratar seus filhos como nenês. Pais que acham que estão fazendo a coisa certa ao pouparem seus filhos das dificuldades da vida. Pensam em dar o melhor para seus filhos, mas com a atitude errada lhes protege demais dos embates que provocam crescimento. Os pássaros, quando seus filhos adquirem uma certa idade, empurram seus filhos do ninho para que aprendam a nadar. A borboleta, quando ela está rompendo o casulo, se você for lá e abrir o casulo, ela vai definhar, ela não vai vingar, porque esses esforços da vida fazem parte do crescimento. Daí a gente fica olhando assim: ai, coitadinho do Juninho,
Ele está querendo tanto aquele videogame, sabe? Novo, que saiu agora, lançamento. Afinal, ele precisa inclusive se distrair, porque agora ele já tem trabalhado com o papai 4 horas por dia, de terça a quinta. Segunda e sexta ele não trabalha não, porque ele ficou no DP na faculdade, sabe? Aquele professor carrasco que perseguiu ele e reprovou ele por causa de falta. Ah, perseguição. Mãe, pai, para com isso. O tal do Juninho tem 30 anos de idade, sabe? Peter Pan vive na terra do nunca, e daí ele nunca estuda, ele nunca ora, ele nunca lê a Bíblia, ele nunca vai na igreja. Peter Pan, é isso que nós temos visto. Gente, toda vez que eu abordo esse assunto, que eu estou abordando hoje, me sobe assim uma indignação, um inconformismo, o sangue parece que ferve, e a vontade de vez em quando é de passar a mão na cinta, sabe? Coisa do passado. Entenda, o Senhor nos chamou para sermos homens, homens de verdade, homem com H maiúsculo. E eu fico sem entender como é que existem homens que simplesmente não reagem. Sangue de barata, o sangue deveria ferver, mas eles simplesmente se acovardam. Mas o que esse cara está falando agora no púlpito? Veja, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, temos o relato da história do combate de Davi e Golias. Todo mundo lembra? Vocês lembram da história? Muito conhecido, talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Diz a Bíblia que certa vez ajuntaram tropas do exército filisteu de um lado e tropas do exército de Israel do outro lado. Daí apareceu do lado dos filisteus um guerreiro de nome Golias. É um sujeitinho alto, tá? A palavra diz que ele tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo, coisa de 3 metros de altura. Que bradava e ele falava assim, ó: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e ferir, serei vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e os servireis. Parecia inclusive uma proposta muito lógica, evitava derramamento de sangue. O texto diz que todos do exército de Israel ficaram tremendo de medo de Golias. Daí, a palavra revela que o pai de Davi manda ele ir levar um lanchinho para os seus irmãos que estavam na frente de batalha. E manda inclusive queijo para o comandante. Eu ainda não entendi por que ele mandou o queijo para o comandante, mas ele mandou queijo para o comandante, e com o propósito inclusive para saber o que estava acontecendo. Quando Davi chega lá, viu e ouviu tudo aquilo que estava acontecendo e falou: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Vocês lembram da história? Davi se apresenta para Saul e vai contra Golias com uma funda e 5 seixos, ou seja, 5 pedrinhas, e derruba Golias e o mata. Agora, o que me chama a atenção é o fato de que o texto bíblico nos aponta que por 40 dias, gente, de manhã e de tarde, ou seja, 80 vezes Golias lançava a mesma pergunta, que significa o seguinte: ué, não tem homem aí não? Arruma um homem, não tem homem não? Gente, a Bíblia nos aponta que o mais alto, o maior do exército, batia na altura do ombro de Saul. Saul era o cara mais bonito e mais alto. Normalmente seria aquele que deveria inventar o gigante. Estava o quê, ó? Quietinho. Não tem homem não? Fico imaginando, é o que está, que Davizinho teve que falar assim, ó: tem homem aí sim? Tem, sou eu. Isso me ensina uma coisa, gente: que homem de verdade faz o que deve ser feito, não importando as consequências. Homem de verdade faz o que deve ser feito não porque vai dar certo, mas porque é o certo.
Homem de verdade protege sua esposa, protege sua família, protege sua pátria. Se levanta, não importa o que seja. Se alguém estiver ameaçando a minha esposa, ameaçando minha família, ameaçando minha casa e perguntar: tem homem aí? A única resposta possível para mim é: tem sim, sou eu. Não pode ser outra. Não importa se eu vou apanhar, não importa se eu vou morrer, eu tenho que defender eles, pois é isto que eles esperam de mim, é isso que é o certo a fazer, e é isso que Deus espera de mim, enquanto homem de verdade. Sabe, existe uma linha da psicologia que diz que seria incorreto afirmativas lançadas normalmente aos meninos do tipo: homem que é homem não chora. O problema é que hoje nós temos visto muito homem chorão. É chorão demais. Homem chora sim, não tem problema nenhum chorar, mas não chora toda hora e nem na frente de quem não deve se chorar. É assim, ó, a mulher muitas vezes está precisando de proteção, e o papel de proteção é do homem. Ela espera ser protegida, mas quando ela vê, o homem que deveria estar oferecendo o ombro, está procurando o ombro, como um bebê chorão, mostrando isso uma fragilidade que ele não deveria. Rapaz, imagina só, uma tropa inteira, diante de forças inimigas, fortemente armado, perigo, e de repente o microfone vem na frente da tropa, o comandante começa no microfone chorar para a sua tropa, com medo. O que você acha que vai acontecer? Essa é a postura. E é isso que muitas vezes a gente tem visto. Eu já falei para o meu filho: homem chora sim, mas eu não quero saber dele chorando para a namorada, para a esposa, para a mãe, pois mulher deve ser protegida. Quer chorar? Vem chorar comigo, sabe? E olha que ainda eu vou ver se apoio, se choro junto, ou se simplesmente vou dizer para ele: engole esse choro e larga de mimimi, porque não tem espaço mais hoje em dia, sabe? Temos uma geração de homem mimimi que vivem escondido na barra da saia da mãe, e quando não tem barra da saia da mãe, querem transformar a esposa em mãe, e daí a esposa não tem um marido em casa, não tem um homem de verdade, mas tem um menino, só um menino, e chorão. Queridos, vejam, eu não sou nenhum exemplo de força física, mas a minha esposa, os meus filhos nunca tiveram dúvida de que eu os protegerei com a minha própria vida, custe o que custar. É assim, ó, em 2 Samuel, capítulo 23, verso 9 e 10, tem um relato lindo. É relatado sobre um valente de Davi, e eu vejo isso como aquilo que retrata homem de verdade. Está escrito assim, ó: depois dele, Eleazar, filho de Euitá Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Gente, esses 2 versículos aqui é lindo. Sabe por quê? O que está escrito aqui, gente? Vamos prestar atenção. Que certa ocasião, numa batalha, todo o exército de Israel recuou. É um nome bonito para dizer fugiu, tá? Mas o valente, homem de verdade, manteve a sua posição e feriu o filisteu até a sua mão ficar dormente e ensanguentada, grudar na espada.
Eu fico tentando imaginar ele com aquela espada e batendo, e vem um, e vem outro, e batendo, e não aguenta a mão e mais, e a mão já começa a dormir, e está sangrando, e aquele sangue coagula, sabe, junto com a espada, de modo que está grudado na mão dele, sabe? É assim que é o homem. E daí, depois do esforço, depois de ação, o Senhor, porque foi o Senhor, pois o homem de verdade depende do Senhor, lhe deu a grande vitória naquele dia. Daí o exército volta, porque todos já estavam mortos, só para saquear os mortos. Gente, homem de verdade é esse, é aquele que não larga. Em Mateus 21, 12, 13, porque o exemplo nosso é Cristo, aponta que certa ocasião, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam as pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covis de salteadores. Veja, muitos hoje poderiam afirmar que essa postura de Jesus não combina muito com aquele que disse: ao que te bate numa face, oferece a outra. O problema é que tem muitos que hoje oferecem a outra face simplesmente porque é covarde e não porque é homem. Vocês entendem que é diferente? Uma coisa é oferecer a outra face porque sou homem. Outra coisa bem diferente é oferecer a outra face porque sou um covarde. E se tem algo que Jesus não era, covarde. E ele ensinou corretamente. Na hora que precisou, ele passou a mão na zorraga e ele expulsou todos os vendilhões do templo. Porque ele sabia o que era ser homem. Eu vou concluir. O que eu mais quero hoje é que essa mensagem fale ao coração de você, homem, que está me ouvindo. No caso, se eu pudesse destacar dentre as qualificações que fazem de um homem de verdade, qual a mais importante? Sem dúvida destacaria que homem de verdade é aquele que é temente a Deus. Pois aquele que efetivamente teme a Deus, com certeza se seguirão todos os outros atributos, que são acessórios. É como um princípio de direito que diz que o acessório segue o principal, porque não tem jeito de ele ser um homem temente a Deus e não ser protetor, ser um homem temente a Deus e não ser provedor, ser um homem temente a Deus e não amar sua esposa, ser um homem temente a Deus e não ler a palavra, ser um homem temente a Deus e não ser um homem de verdade. Sabe, tem muitos que se apresentam como homens, até mesmo dentro da igreja, mas quando olhamos para eles, eles não oram com a esposa e pela esposa, eles não oram pelos filhos e com os filhos, eles muitas vezes sequer oram agradecendo o alimento, eles não estudam a Bíblia, sequer as abrem, não são eles que convidam ou levam a família para a igreja. Homem, você que está me assistindo agora, me responda com sinceridade, entre você e Deus: quando foi a última vez que a sua mulher acordou de madrugada e viu você de joelhos orando ao Pai por ela e pelos seus filhos? Quando foi a última vez que seus filhos viram você com a Bíblia na mão, meditando e falando sobre ela para toda a família? Se é que algum dia isso aconteceu. Entenda, o melhor método de discipulado é o exemplo. Teu filho não vai fazer aquilo que você não faz, não tem jeito. Homem de verdade faz aquilo que deve ser feito porque é o certo a fazer e sabe que depende de Deus, e ensina toda a sua família a depender de Deus. Entenda, hombridade é uma postura, um relacionamento correto entre o homem e Deus. Fala de caráter,
do modelo que Jesus nos deu. Nunca em toda a história vimos uma desvalorização tão grande do papel do homem. Tamanha banalização da figura do marido, do sacerdote no lar, do pai de família. Nós precisamos de homens de verdade. Homens que tenham a coragem de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Homens que tenham o compromisso de ensinar os filhos, por exemplo, mais do que por palavras. Homens que não terceirizam a liderança da sua casa, nem se esquivam do sacerdócio no lar. Precisamos de homens como Abraão, que levantou altares para adorar o Senhor. Nós precisamos de homens como Josué, que disse para a sua nação: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos de homens como Neemias, que teve coragem de chorar e jejuar pelo seu povo e se colocar na mão do Altíssimo para erguer do pó a cidade. Precisamos de homem como foi o apóstolo Paulo, que dispôs sua vida para servir a Cristo na saúde, na doença, na riqueza e na escassez. Nós precisamos de homens que não se dobrem diante da sedução dos prazeres, nem da perseguição do mundo. Homens que enaltecem a verdade e combatem a mentira. Homem cuja vida é o avalista das suas palavras. Precisamos de homens de honra em toda a sociedade. Nós precisamos de homens de verdade. Somente homens de honra, homens de verdade, inspiram os mais jovens à integridade. O conselho de Davi a Salomão nos ensina a necessidade de prepararmos os nossos sucessores. Davi está morrendo, mas Salomão precisa pegar o bastão e continuar a sua obra. Homens de honra, homens de verdade precisam se inspirar nos homens de honra do passado. Pois, como diz o Hernandes Dias Lopes, a história deve ser nossa pedagoga e não a nossa coveira. Por isso, eu repito a pergunta de início: tem homem aí? Você pode estar pensando: então não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para o meu filho. Eu não vou te dizer uma coisa: faça agora a primeira coisa que deve ser feita: busque o Senhor. E no caso a Bíblia é clara ao apontar. Lá em Jeremias 28, 12, 13, 29, 12, 13 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. E eu queria pedir para você me permitir encerrar recordando a oração dos corajosos. Alguns que ouviram essa palavra vão zombar dela ou ignorá-las, mas eu digo que na condição de homens e pais, vocês terão que responder a Deus. Na minha casa, a decisão já foi tomada há muito tempo. Vocês não precisam perguntar quem guiará minha família, pois pela graça de Deus, eu guiarei. Você não precisa perguntar quem ensinará os meus filhos a seguirem a Cristo, pois eu ensinarei. Quem assumirá a responsabilidade de prover a minha família e protegê-la, eu assumirei. Quem impedirá ao Senhor que rompa a cadeia das atitudes destrutivas da história da família, eu pedirei. Quem orará pela minha esposa, pelos meus filhos e os abençoará para que possam, com coragem, seguirem o chamado e propósito de Deus? Eu sou o esposo dela, eu sou o pai deles, eu vou fazer isso. Eu quero o favor e a bênção de Deus em meu lar. Qualquer homem bom quer isso. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu te busco nesse momento em oração e te peço.
Alcance cada homem que ouviu essa mensagem. Alcance as nossas famílias. Transforma as vidas. Pai, faz diferença, Senhor, meu Pai. Opera um resgate santo, Senhor. Pai querido, Pai amado, que essas estatísticas, Senhor, meu Pai, tão assoladoras, fiquem do lado de fora da nossa casa. Fique do lado de fora da nossa família. Fique do lado de fora da tua igreja. Pai, opera um milagre santo, Senhor. Um resgate que só o Senhor pode fazer. Por isso nós te buscamos hoje. De todo o coração. Te pedimos ajuda. E o fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.